Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, o podcast onde nós abrimos a cápsula de histórias reais, de decisões, de bastidores, de medos e também os aprendizados de quem empreende de verdade. Eu sou Marçal Siqueira e hoje o nosso papo é sobre recomeço, coragem, construção de legado, especialmente quando a vida já te deu estrada, mas também te deu responsabilidade. E mesmo assim, quando tudo parece que vai se encaixando, alguém decide empreender e nem sempre é na idade comum de todos. Por isso é importante você ficar nesse podcast e conversarmos a respeito do que o meu entrevistado vai falar hoje. Meu convidado de hoje é Marcos Antônio Vieira, cofundador da Precode, empresa focada em soluções para o mercado digital, integrando estratégia, gestão e tecnologia. Tem mais de 18 anos de experiência em e-commerce, já ocupou cargos de liderança como diretor comercial e diretor executivo em grandes redes varejistas, é formado em ciências contábeis, tem pós em controle gerencial e MBA em finanças e gestão de negócios. Só posso te dizer aqui, seja bem-vindo, que bom receber você aqui e poder, nesse começo, contar um pouquinho, que é muito pouco ainda do que a gente vai falar da sua história. Eu que agradeço, Marçal, o convite e é uma alegria muito grande estar aqui contigo hoje. O que eu acho interessante, Marcos, você traz uma história de origem humilde, né? Começou muito cedo a trabalhar, depois de passar anos aí no mercado, você decidiu construir um negócio que hoje você chama de legado, né? Uma empresa que já caminha, digamos, sozinha. Para quem nunca ouviu falar da sua empresa, da Precode, o que é a Precode, o que vocês fazem na prática e para quem vocês entregam valor? A Precode é uma empresa de tecnologia onde a gente ajuda os nossos clientes, os nossos sellers, né, que nós chamamos assim, para que ele entre no mercado de e-commerce de uma forma estruturada, de uma forma diferenciada e que ele permaneça, porque hoje você está no e-commerce, você precisa ter um foco, né, exclusivo, se dedicar, assim como se você se dedica a qualquer negócio. E a minha empresa então entrega tecnologia, suporte, know-how e acompanhamento no dia a dia da operação dele. Quando você olha aí para a sua história e para a construção da Precode, qual foi o primeiro clique da mentalidade empreendedora? A necessidade. A Necessidade. necessidade. Eu trabalhei, como eu já falei para você, como executivo, né, de mercado e comecei a empreender muito tarde, né, ali depois dos 40 anos. Eu montei a Precode com 40 anos. E para ajudar um amigo. Então, e na época eu vim para a Precode porque a empresa onde que eu estava não estava numa situação boa e eu precisava me manter. E naquele primeiro momento não era meu desejo de vir para a Precode. Eu tinha montado ela já há 3 anos, meu sócio Luiz Alfredo tocava, e a necessidade de ter uma remuneração, a verdade foi essa mesmo, precisava criar renda para se manter. Então foi uma necessidade minha, pessoal, para ajudar meu sócio inicialmente, mas depois para mim também. Então foi esse o start. Antes da gente entrar nos bastidores, conhecer um pouquinho mais, se você tivesse que resumir o episódio de hoje, eu imagino que alguém está dizendo do outro lado, né? Porque eu fico nesse episódio que eu vou aprender. Como é que você resumiria o episódio de hoje que a gente vai fazer aqui no Cápsula Cast Empreendedores? É uma pergunta desafiadora, Difícil, né? Difícil essa pergunta. Mas assim, sem usar muito romantismo, eu acho que é mostrar o quão difícil é empreender, mas é possível vencer, desde que você seja resiliente e você faça com gratidão e com amor dia a dia, todos os dias. Legal. Antes da gente abrir o bloco, eu quero agradecer a Luciana do Empório Coisas de Minas. O Empório sempre nos traz aqui, hoje até diferente, né? O Empório hoje está servindo doces cristalizados e um refrigerante e um mate de Minas, né? A Luciana falou, hoje eu quero experimentar algo diferente, quero mandar para você algo diferente. Depois a gente vai experimentar aqui, Marcos e Luciana, depois o Marcos vai dar o feedback, vai te visitar aí
quem sabe ele não estará no nosso Café com Propósito aí nos próximos dias, né? Aliás, tá no jeito aí o Empório, Vitor? Se tiver, então vamos conhecer o Empório Coisas de Minas. Então, interessante, né, a história da Luciana também, uma empreendedora, já esteve aqui comigo também. A Luciana foi gestora de RH de uma grande empresa e, de repente, decidiu que ela ia ter o seu próprio negócio, ia montar um café com aquilo que tem a ver com a localidade que ela veio, que é lá de Minas. E o Empório hoje é um parceiro aqui desde o começo do Cápsula Cast e a gente tem expandido em oportunidades de estarmos juntos em outros momentos. Mas vamos voltar aqui à história da Pré-Code do Marcos. Vamos abrir o bloco agora oficial das perguntas. Marcos, você começou a trabalhar muito jovem. Você fez o que quando jovem? Você trabalhou em coisas que toda criança trabalhou ou que poucas trabalharam? O que você fez nas suas férias de 14 anos que toda criança hoje quer jogar videogame, quer ir pra praia, quer viajar pra Disney? O que você fez com 14 anos? Muito bem, uma pergunta aí que me faz me emocionar até e lembrar aí os velhos tempos. Com 14 anos eu vendia picolé Vendia na rua, picolé. né? Por questão de necessidade e também por um compromisso, né? Que na ocasião eu morava com a minha irmã Maria, a mais velha, aqui em Maringá já. E aí, para a gente não ficar ocioso, né? Naquela época, a gente era estimulado a fazer alguma atividade. E aí, melhor do que vender sorvete na rua, que me trazia aí algum Você era o dinheiro menino na que ocasião. levantava cedo para vender picolé. Pra Menino vender que picolé. dorme até mais tarde não vende picolé, não valia para você. Não era esse o meu jeito de ser. Você passou 19 anos aí no setor financeiro, né? Com sistemas de consórcio. Que tipo de habilidade esse tipo de atividade te trouxe para depois você utilizar como empreendedor? Muito bem. Nessa época, Marçal, foi um dos meus primeiros empregos, né? Eu, depois de vender picolé, também trabalhei com lava-jato de carro, né? Lavar carro. E aí, com 16 anos, eu entrei no consórcio Triângulo, 16 para 17 anos. Naquela época, a gente podia, né? Trabalhar um pouco mais cedo, era permitido. E nessa empresa, o que ela me trouxe foi um ímpeto de empreendedor, porque eu entrei como office boy e depois eu fui galgando todos os cargos dentro da empresa e saí como gerente geral da empresa. Então, nessa empresa, apesar de eu ter ficado 19 anos, não foi um tempo de acomodismo, foi um tempo de, ao contrário, de conquistas, de cada vez mais aprender um negócio novo. Lá eu pude exercer a profissão de contador, fui contador dessa empresa por um bom tempo, depois fui para a área comercial, e aí eu comecei a ter aquele ímpeto de querer empreender. E o que me trouxe esse ímpeto de querer empreender foi que eu quis comprar ela em um determinado momento. Uhum. Em determinado momento da minha vida, eu cheguei para os donos, na ocasião, e falei, olha, vocês poderiam vender uma parte da empresa. E eles falaram assim, mas você tem dinheiro, né, para pagar? A colocação foi bem essa, né? Eu falei, não, mas o que eu tiver, eu vendo, dou um jeito de fazer dinheiro para comprar aqui, nem que seja 2%, 3%. Então, eu já tinha um desejo no coração de ter aquela empresa para mim, porque eu achava que entregava tudo para ela e eu poderia entregar mais como sendo dono ainda. Teve momentos, certamente, que você deixou a execução para ir para a estratégia, e acredito que isso, não sei se foi quando você ainda era executivo. A excelência. A própria palavra diz executivo, né? Uhum. Mas tem necessidade, às vezes, do executivo deixar um pouco, até a própria execução, para ir para a estratégia. A decisão de sair da execução para a estratégia só vem na pré-code ou a escola vem antes? Apesar da Marcela um dia me falou, a sua head de RH disse assim, às vezes ele sobe uma escada aqui para ligar um cabo, alguma coisa assim, né?
É isso aí, eu adoro isso aí. Eu gosto muito de fazer serviços braçais, né? Trocar uma lâmpada, apertar um parafuso, colocar uma cadeira no lugar. Isso para mim é terapêutico. Isso me desestressa, né? Põe para fora o meu, sei lá, minhas habilidades ocultas aqui. E eu fico muito feliz fazendo essas pequenas coisas. E você teve um momento específico que você falou assim, a partir de agora eu só vou para a estratégia e vou deixar a execução? Isso aconteceu depois que eu saí do consórcio Triângulo, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande rede de varejo aqui da região. Posso falar não? Claro. Aqui é o Móveis Gazin, aqui junto com o seu Mário Gazin, que é um grande Que escola, empreendedor, né? Uma escola. E lá, então, trabalhei na execução, mas aí eu já fui muito rápido para a área estratégica de negócio. Eu fui assessor da presidência lá por um bom tempo. Fui gerente comercial também deles, de compras. E aí, então, eu vi a questão da estratégia macro do negócio, uma empresa totalmente estruturada. Aliás, sou muito grato ao seu Mário Gazin pelo tempo de experiência que nós tivemos junto. Né? Lá foi um grande aprendizado e eu sou muito grato por ele, né, por toda a equipe que a gente conduziu junto. Aliás, tenho pessoas que trabalham comigo hoje que eram da Gazin e estão comigo. Ele foi um mentor na sua trajetória? Você teve outros ambientes com bons mentores que moldaram a sua condição e hoje o líder que você é? Sim, mesmo antes, né, da Gazin ali no consórcio Triângulo, 19 anos, né, é uma história, né, um tempo, vamos dizer assim, considerável. Eu tive grandes mentores, né, a própria contadora, a Lúcia Lemos, que era contadora do consórcio Triângulo, ela foi uma grande mentora minha. Uma vez eu cheguei para ela, ainda eu estava estudando na faculdade, né, eu cheguei para ela e falei assim, Lúcia, um dia eu quero sentar no seu lugar. E ela sorriu e olhou para mim e falou assim, eu vou ser muito feliz no dia que isso acontecer. Geralmente a pessoa pode, né, achar que eu queria ocupar o lugar dela, mas ao contrário, ela me incentivou para que eu continuasse estudando, para que eu continuasse buscando conhecimento técnico, para que um dia, quando ela saísse, eu ficasse no lugar dela. E isso aconteceu. Então, assim, pessoas, né, que eu me lembro, me ajudaram muito, né? O seu Mário Gazin é um deles, os próprios proprietários da Triângulo, o senhor Valdecir de Brito e o seu Michel Felipe, na ocasião, pessoas extraordinárias que sempre me incentivaram a chegar onde eu estou hoje. Muito bom. A gente vai fechar esse bloco para voltar e falar um pouquinho dos desafios reais, da pressão, da responsabilidade que existe, né, quando você empreende, de atuar na gestão, tudo isso a gente quer falar no próximo bloco. Mas antes, quero convidar vocês a conhecerem o Profeta Barbearia. O Profeta é um ambiente que eu também conheço, também é parceiro de muito tempo aqui do Cápsula Cast Empreendedores. O Caleb, ele tem uma visão empreendedora de conduzir mais do que uma barbearia, um centro estético para homens, que às vezes você precisa fazer um serviço ou uma atividade e na correria você nem sempre vai ter o horário certo ali. E no Profeta tem horários muito alternativos para homens que têm correria aí do dia a dia e um ambiente não sendo machista, mas extremamente preparado para o homem, que nos dá também a segurança de estarmos ali, né? Que nem todo homem vai querer ir num lugar fazer a unha se tiver mulheres, às vezes se envergonha, enfim. Eu quero mostrar para vocês, não mais o Profeta, mas o conceito da barbearia. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir, mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta.
para homens de valor. Acelerado como sou, eu tinha anunciado que a gente ia falar de desafios reais, pressão, responsabilidade de gestão, a gente vai falar, mas não nesse bloco. Esse bloco agora tem um outro tema, fique atento aí. Falando um pouquinho desse empreender depois dos 40, né? Eu tenho aprendido que, eu não sei se eu estou fazendo uma defesa própria também, né? Até pela minha idade, que por muito tempo eu contratei e às vezes as pessoas dizem assim, mas ele tem mais de 50, será que ainda... E eu tenho visto um movimento contrário do mercado de voltar a trazer os gerações X para dar uma equilibrada nas gerações mais jovens, né? E o seu caso aqui, você montou a empresa, as coisas certamente estavam acontecendo na sua vida, mas isso acontece depois dos 40, né? Alguém olhou e falou assim, é tarde, não é momento, você deve ficar onde você está. Você ouviu muito isso? Então, é uma pergunta curiosa, né? Porque hoje, se eu pudesse voltar no tempo, Marçal, eu teria montado a minha empresa 10 anos antes. Isso sem sombra de dúvida. Mas essa pergunta as pessoas me fizeram poucas vezes, porque eu não sei se... Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né, de perguntar isso pra gente, mas eu me fiz, sim, várias vezes essa pergunta, né? Por que não montei antes? Eu falo que uma questão de conformismo, né? Porque eu era executivo de mercado, tinha um bom cargo, uma boa remuneração, e isso vai levando a gente sempre para um comodismo, né? A gente vai ficando confortável naquela zona de conforto e você, sabendo o quão difícil é empreender, você deixa isso para um segundo momento, né? E esse momento aconteceu para mim depois dos 40 anos. Uhum. É interessante porque a gente ouve muito falar assim, ele é jovem, tem tempo para empreender, se errar, dá tempo de Dá tempo de corrigir. corrigir, né? E pode perder dinheiro agora que de repente o pai socorre, né? Se a gente contar a isso tua aí. origem, que você falou, né? Não tinha pai para socorrer, não tinha como Não tinha ninguém para socorrer. voltar no que estava dando certo antes, né? Você fez reserva financeira para fazer essa transição? Você já estava bem financeiramente quando decidiu, falou, não vou mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim mesmo? Não, foi com a cara e coragem. Meu Deus. Então, assim, eu vou falar como foi o início de eu empreender. Eu como fui executivo, né, de mercado, estava trabalhando na época como diretor de uma rede de varejo aqui do norte do Paraná. E como a gente vai para esse mercado de varejo, é normal você sempre levar os seus colegas profissionais junto contigo, que a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho. Esse é meu preceito, né? E aí eu sempre tinha o Luiz Alfredo, que é o meu sócio atualmente, que eu conheci ele dentro da Gazin. Na ocasião, eu conheci o Luiz Alfredo em 2005. Ele era um jovem, recém-formado em sistema de informação. E ele montava lá, programava e quis montar o site na Gazin. Então, nós montamos o site lá na época. Ele montou, na verdade. E eu dei aquele suporte comercial para ele. Então, quando eu vim da Gazin para Maringá, eu trouxe ele junto. E viemos fazer o projeto aqui em Maringá, em uma outra empresa. Aí, saí de Maringá, fui para uma região lá em Santa Catarina. E a ideia era levar ele. Só que quando eu pensei em levar ele, a empresa estava numa dificuldade. E aí eu falei para ele, olha, Luiz, acho melhor você não vir. A situação da empresa não é boa e melhor um não se dar bem do que os dois. Ele falou, Marco, mas agora eu não tenho o que fazer, eu já saí da minha empresa. Eu falei, Luiz, então, cara, vamos montar uma empresa. Então, assim, Marcelo, com a cara e com a coragem. Então, não houve planejamento, não houve estratégia, né? E eu posso até aqui estar desanimando muitas pessoas que estão ouvindo, né? Para montar um negócio eu tenho que ter uma estratégia bem definida, eu tenho que ter um plano elaborado, mas no meu caso foi mais inspiração do que estratégia. Eu precisava, naquele momento, criar algo para manter a palavra com o meu amigo, e foi isso que aconteceu. Então, não houve reserva financeira, não houve nada, só houve a coragem e a certeza de que eu tinha capacidade para vender esse negócio para alguém e essa venda por si só ia manter os negócios. É interessante, eu falo que Maringá me surpreende em vários pontos, né? Tanto positiva como negativamente. Eu posso falar isso com tranquilidade que eu nasci aqui. Então, assim, tá falando que você não é daqui. Sou daqui. Nasci aqui, meus pais moram aqui, meus irmãos nasceram aqui, meu filho. Então, assim,
eu falo tranquilamente bem e mal da cidade que eu nasci. Mas quando eu conheci a Precode, eu confesso que quando abriu aquele barracão, eu fiquei assustado. Eu falei, mas uma empresa de Maringá desse tamanho, que trabalha com players do Brasil todo, cara, será que esse cara foi louco? Será que ele foi estrategista de fato? Você, passando hoje ali na Rebouças, onde está a sua empresa, você tinha dimensão que ela chegaria ali? Você já tinha visualmente isso na cabeça? Não, jamais. Nunca tive. Aliás, eu estou na Precode hoje porque minha esposa me deu empurrão. Porque por mim eu não estaria nela também. Porque foi assim, quando nós montamos a Precode, eu montei só para ajudar o meu sócio Luiz Alfredo, porque como ele tinha pedido as contas lá da empresa que ele trabalhava, e eu me senti na hombridade de ajudar ele. Eu falei, cara, então não vai distribuir currículo no mercado, não. Vamos montar uma empresa para fazer o que a gente já faz hoje nas empresas como executivos. Vamos oferecer isso para os clientes, que eu acho que faz sentido. O que vocês ofereciam na época assim de Site de venda. Então, assim, site de venda. Quando se falava em e-commerce no Brasil, lá em 2012, pensava-se em site de venda. Então vamos criar um site para sua empresa, né? Então era a onda da internet. Você vai vender, né, pela internet. Vai vender pela internet. Vou entrar no seu site. Isso, nós vamos montar teu site, vamos fazer a gestão para você, vamos cadastrar os produtos, vamos fazer Google, né? E tudo aquilo que era inerente à operação de e-commerce na ocasião. E o Luiz fazia isso com maestria. Ele sempre foi muito bom nisso. Aliás, vai aqui um abraço para o Luiz, meu sócio, que nós estamos aqui por mérito dele também. Cara extraordinário, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E aí, então, nós fazíamos isso, fazíamos site, né? Só que aí, como nós não tínhamos clientes, né, na época, para começar o projeto, o que eu fiz, Marçal? Então, eu fui tentar vender isso. Aí, quando eu chegava nas empresas, né, mostrava a ideia e tal, as pessoas já achavam extraordinário. Só que aí eles faziam uma pergunta: qual que é teu case de sucesso? Ah, meu Deus. Qual que é a empresa que você já não faz tenho. isso? Não tenho, né? Ainda, né? Mas, então, eu fui bom vendedor, né, nessa ocasião, né? E tivemos aí mais sorte do que juízo, na verdade, né? Como a gente pode se dizer. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa, na ocasião, como diretor executivo. E aí, nessa empresa, foi me proposto alguns projetos. E dentro deles, era montar o e-commerce para a companhia. Eu falei, pronto, né? Achei o cliente. E aí, eu, enquanto executivo, propus o seguinte, olha, eu venho para a companhia como diretor executivo, vou montar todos os projetos, só que o projeto de e-commerce, eu gostaria de fazer isso terceirizado, através desta empresa, que eu sou sócio junto com essa pessoa, e o projeto é assim, assim, assado. Só que por esse projeto eu não preciso ter remuneração nenhuma, porque a minha preocupação é que a remuneração fosse transferida para o meu sócio, Luiz Alfredo, para mim manter a palavra que eu tive com ele. E foi aí que nós começamos. Só para você ter ideia, quando a gente começou, a gente cobrou um valor inicial, né, para implantar o sistema, tal, todo aquele custo que nós chamamos de setup. Foi o dinheiro que nós usamos para comprar as mesas, as cadeiras para o escritório e nós alugamos a primeira sala. Foi assim que nós começamos. Muito bom. É interessante, né? Como você disse, a ideia de ajudar um amigo virou um grande negócio para vocês dois, né? E eu jamais, nesse momento, tinha a ambição de chegar aonde nós chegamos. Então, para te dar a resposta, quando eu passo na frente da Precode, vejo a empresa naquele tamanho, é só gratidão por ter chegado ali. Porque em nenhum momento lá atrás eu planejei isso. Mas já estava... Já estava nas mãos... Já estava na mão de Deus, né? De Deus, né? Aliás, a fé entrou... Ela já estava contigo? Você já era um praticante do cristianismo? Você já frequentava uma igreja? Como sim, sim. Eu sempre fui, né, cristão. Desde os meus 14 anos, lá na época que eu vendia os picolés... Eu já frequentava a Renovação Carismática aqui em Maringá, fui coordenador, fui líder, fui músico, hoje eu, né, fui ministro de Eucaristia, na época que eu participei da Igreja Católica, hoje não frequento mais a Igreja Católica, mas na ocasião sempre fui muito ativo, né, e Deus sempre esteve comigo, então
sem sombra de dúvida. E você hoje tem esse espaço também de palavra na sua empresa? Você hoje pratica isso lá? Você criou grupos lá? Como que é? Sim, Marçal, não há, eu tenho a filosofia que é o seguinte, não há como estar fora de Deus, para nada na nossa vida, né? Então, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, é preciso que ele esteja presente. E a gente, como servo, como gratidão, a gente precisa usar dos instrumentos que ele nos dá para poder fazer o mínimo de evangelizar. Então, dentro da nossa empresa hoje, a gente sempre procura colocar a palavra de Deus em todos os momentos que possíveis, seja num aniversário, seja num café da manhã, seja numa confraternização, a gente sempre procura estar levando a palavra de Deus junto. Muito bom. A gente vai, antes de abrir o próximo bloco, eu quero também apresentar para vocês a Flávio Pamplona Alfaiataria. Tive a oportunidade de ter aqui o Davi, ter aqui o Vinícius também conversando sobre empreendedorismo. E a Flávio Pamplona Alfaiataria, que leva o nome, né, do próprio dono, agora tem uma transição aqui em Maringá, mas estará também em boas mãos. O Vini, que era o atual diretor aqui da empresa, vai para Curitiba, lá no Batel, numa Flávio Pamplona lá em Curitiba, e o Davi vem de Londrina para cá, mas a loja tem a cara do Flávio, e o Flávio tem um padrão que, seja Vini, seja Davi, eles vão seguir. Vamos ver a Flávio Pamplona Alfaiataria. Muito bem, muito obrigado aí a confiança da Flávio Pamplona Alfaiataria. Eu estava falando para o Marcos que hoje praticamente 100% do que eu visto é Flávio Pamplona. Até o Flávio esse dia estava lá, eu falei, Flávio, a parte íntima, a cueca, ele falou assim, não tenho ainda, mas eu vou ter. Todo mundo me fala isso. Falei, então, agiliza, Flávio. E o Flávio é bastante empreendedor, ele faz as viagens internacionais dele e traz as ideias sempre para implantar aqui na Flávio Pamplona. Voltamos aqui com o Marcos Vieira da Precode, falando de empreendedorismo, e agora o bloco 4 é interessante. Você disse que o principal desafio, quando a gente começou a pensar nesse roteiro da tua entrevista, foi conseguir dormir, sobretudo no início, né? Por causa das famílias que dependiam do negócio. Como foi lidar com essa pressão de botar a cabeça no travesseiro e falar, não sou só eu que preciso me sustentar de um negócio, eu tenho mais pessoas? Foi muito difícil, Marçal. Foram noites sem dormir. Hoje você empreender no Brasil é difícil, né? Todos sabemos disso. E quando você empreende para você, somente para você, como autônomo, como microempreendedor, você ainda está lidando você, teus filhos, tua esposa. Agora, quando você começa a trazer famílias para dentro da tua empresa, quando você começa a aumentar a tua empresa, a responsabilidade aumenta. E aí você fica algumas noites sem claros. Por quê? Porque eu vejo que você se torna responsável por aquilo que você cria, né? Uhum. Então você é responsável pela vida das pessoas. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho aqui X famílias para pagar o salário. E já teve ocasiões, Marçal, de a gente chegar ao final do mês, e agora, hoje não, né? Mas no início da empresa,
eu fazia tudo. Eu fazia a parte administrativa, a parte comercial e a parte financeira. Então, a folha de pagamentos, isso aí era eu que fechava, né? Então, eu que preparava os salários dos funcionários ali para pagar e tudo mais. E aí eu me preocupava com os recursos. E aí eu sabia o que tinha, o que não tinha, e às vezes aquilo me levava a desespero mesmo, assim, de eu chegar à noite e falar assim, eu preciso que aquele cliente meu não falhe, né? Não atrase, porque se ele atrasar, eu não vou conseguir pagar, né, os funcionários, né? Então, é desafiador. Teve algum momento muito solitário, muito assim ninguém para te ouvir? Eu sei que você é casado e eu sei que em muitos momentos também minha esposa me ouve, mas tem momentos que, para o homem em si, a gente nem gosta muito de mostrar a nossa fraqueza, né? Eu hoje exercito um pouco mais falar de vulnerabilidade com a minha esposa, mas confesso que não é simples até hoje. Você teve um momento solitário que você disse assim, não dá pra falar com ninguém, eu tenho que engolir isso aqui sozinho e como as nossas mães, pelo menos a minha dizia, né? Engole o choro, né? Eu até hoje não entendi como é que se engole o choro, porque doía demais, a garganta travava. E engole o choro. Você teve que engolir choro algumas vezes? Muitas vezes. Até hoje, às vezes, a gente engole alguns choros, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, dá para se perceber, né? E muitas vezes, a gente não conseguia engolir, então a gente chorava de verdade, né? E assim, eu vejo que, cara, é complicado, né? Até responder, porque você fala assim, cara, o que que eu vou... Como que eu vou fazer? Eu preciso pôr isso para alguém. Então, muitas vezes, eu me senti só, né? Porque, assim, eu vejo que, às vezes, a família também, a esposa, os filhos, a gente precisa proteger, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Não dá para expor todos os problemas que eu tenho na empresa para minha esposa, porque, senão, ela vai sofrer mais do que eu, né? Talvez ela não esteja preparada para suportar tanto peso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que privei bastante minha família dos problemas empresariais e, em função disso, eu tive boas pessoas dos meus lados, profissionais, tenho, né? Hoje está aqui a Marcela aqui com a gente, né? Temos a Adriana, o próprio Luiz Alfredo, meu sócio, que a gente se debruça e chora né? e compartilha os problemas, mas eu, por uma tendência minha, eu tenho esse lado de querer, às vezes, degustar o problema, digerir ali comigo, sozinho, no meu momento ali de devocional, né, de oração, e com sabedoria agir, né? Então, eu sempre agi dessa maneira. Eu estou pensando aqui no seu negócio, né? A gente está aqui com algumas coisas do Empório Coisas de Minas, digamos que a gente fosse vender, né, esses copos em larga escala. A tua empresa, ela vai colocar esse produto nos principais e-commerces, ela vai fazer a gestão, ela vai fazer fechamento financeiro para essa empresa? Tudo isso a Precode entrega. É isso aí. Então, vamos imaginar aqui que a Coisa de Minas quisesse estar no mercado de e-commerce. O que nós oferecemos para ela? Toda a parte de tecnologia, para ela estar hoje inserida nesse mercado de e-commerce através do site próprio, um site pensando em solução para venda física também, com soluções para vendedores, solução para B2B, e nós somos referências hoje no mercado, Marçal, como integradoras em grandes players de marketplace. Players como a Amazon, Mercado Livre, Shopee, Casas Bahia, essas grandes marcas, né, que vendem aí diversos produtos. Então, nós pegamos este produto da Empório Coisas de Minas, colocamos para vender nesses grandes canais, através de sistema, né, tudo integrado, para que esses canais vendam e a Empório de Minas possa faturar e entregar para o consumidor final. Então, toda essa gestão de catálogo, de processos, de conciliação financeira, de processos de emissão de nota fiscal, de frete, de entrega, a Precode faz e ajuda os nossos clientes. É claro que olhando você falando assim, é fácil, é fácil, né? Não, simples. dá tudo certo, Tá eu tudo entrego lá o fácil. meu copinho do Empório Coisas de Minas, vou vender em larga escala, vai ter a foto, o site vai subir, vai vender e tá tudo certo. Mas tem dificuldades no seu negócio atualmente. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta hoje? Vamos lá. Sistemicamente, hoje, falando de tecnologia, hoje esse mercado ele é muito ativo, né? Muito rápido. A área de tecnologia é algo que se anoitece, amanhece e existe coisas novas. Hoje nós estamos aí na inteligência artificial. A inteligência artificial não é um projeto, já é uma realidade.
Então, hoje, toda empresa, inclusive a nossa, a gente faz uso da inteligência artificial para todas as fases dos processos, para que a gente ganhe agilidade e assertividade no negócio. Mas o grande problema que nós enfrentamos hoje, Marcelo, por incrível que se pareça, nesse mundo tecnológico, nesse mundo de inteligência artificial, ainda são pessoas. O grande problema, os grandes desafios são ter pessoas ao teu lado que queiram, que estão e permaneçam motivadas e queiram sempre estar crescendo. Infelizmente, esse número está sendo cada vez mais difícil de ter do lado. É um problema, eu sempre ouço muito, né? Eu trabalho com várias empresas e sempre a fala é: preciso de líderes melhores, preciso de performance maior. E paralelo a isso, numa via, se está andando a 150%, a 150 por hora, o problema de gente e liderança também anda a 150 os problemas de comunicação, que tem o tal do elo perdido, né? O Marcos pensa, o Luiz pensa, aí para baixo tem as pessoas que vão fazer chegar até na ponta. Você tem trabalhado para minimizar esse elo perdido de conectar você com os seus líderes e os seus líderes com o seu tático e o seu operacional? Isso é todo dia, né? Não dá para dizer, eu vou trazer alguém de fora que vai resolver. Você precisa fazer isso também, às vezes, no hands-on, mão na massa, né? É isso mesmo. Hoje em dia, né, que já é uma filosofia minha de trabalho, assim, eu consigo delegar para os meus chefes, né, meus subordinados, a responsabilidade e a atribuição para ele fazer isso com os seus liderados, né? Eu sou uma pessoa extremamente que eu prefiro dar poder para que ele consiga exercer, para ele consiga fazer, mas a gente precisa muitas vezes levantar, a gente fala assim, levantar da cadeira, né? Tirar é o TBC, né? É o TBC, isso mesmo, né? Eu não queria falar aqui, mas já que você falou, então realmente é levantar, ir lá e executar. Não tem como fazer, não existe uma boa estratégia se não existir uma boa execução. E às vezes você precisa botar a mão na massa para fazer a coisa acontecer. Senão não ficar tão chato, o TBC é tirar o bumbum da cadeira. Ou o TNC, tirar a nádega da cadeira para fazer aquilo que às vezes o líder principal vai ter que fazer. Eu chamo aí de líder modelador. Ele dá o tom e as pessoas seguem aquele modelo, para que a equipe também não fique solta achando que consegue fazer tudo e do jeito dela, né? Eu acho que eu vou fechar esse bloco também, porque eu quero falar um pouquinho dos diferenciais, da concorrência e do propósito da empresa. Vamos lá? Você disse lá desde o começo que um dos diferenciais da Precode é a excelência no atendimento de grandes companhias, né? Essa excelência na prática você falou um pouquinho e você até demonstrou quando fizemos o exemplo aqui do Empório Coisas de Minas, né? Os players que você atende hoje, eles certamente vão trabalhar o tempo todo para reduzir o custo e aumentar o faturamento. Como é que você equilibra essa conta da excelência quando você é apertado pelo grande player? É muito difícil. Os grandes players, né, as grandes companhias, especialmente as SAs, a gente atende muito SAs, trocou a diretoria, a primeira coisa que eles querem fazer Pode falar de rever alguma contratos. SA? Ou você não é Posso. Quem que vocês atendem hoje? Hoje nós atendemos como, por exemplo, Carrefour, Casas Bahia, Ponto Frio, Decathlon, são várias marcas. É isso, né? que me apaixona. Como eu disse, eu posso falar bem e mal de Maringá. É tão interessante que, se eu disser para alguém assim, não, eu tenho um amigo que tem uma empresa que ele atende o e-commerce da Casas Bahia. Não é ele não, deve ser. Eu até acredito que a Casas Bahia deve ter, para outros produtos, deve ter outros também, mas o fato de dizer assim, não, na minha cidade tem uma empresa que atende a Casas Bahia no e-commerce, que atende Carrefour, que atende Decathlon, eu falo, não, Marcelo, você está enganado, acho que não é eles não. Né? E esses players apertam você o tempo todo. Com certeza. Né? E aí, aonde que está o diferencial, Marcelo? A aproximação humana. Eu falo que esse é o grande diferencial da Precode. Porque quando você fala em tecnologia, sistema, há vários no mercado. Vários similares ao nosso, inclusive. Só que ainda o que faz a diferença de um e de outro é o quanto você entrega de pessoal, de personalidade, daquilo que você consegue transformar
de sistema, serviço, em coisas personas. Você chegar e a pessoa saber que do lado de cá, além do sistema que ele tem, que obviamente precisa funcionar por excelência, você tem alguém que você pode contar, que você pode ter acesso. Então, o que diferencia a Precode das outras é que nós somos acessíveis aos nossos clientes na solução e na tratativa dos seus problemas diários, do dia a dia. Então, a qualquer instante, o meu celular, sou chamado, né, com problemas de operação. E, obviamente, eu aciono meus gestores e muitas vezes entro também nesse trajeto para ajudá-los para resolver. É isso que nos diferencia. E algumas outras empresas, você não tem esse acesso. Você não consegue acessar o CEO, você não consegue acessar o dono. Você fica, abre aspas, lá no 0800, né, abrindo perguntas, chamadas, respostas, e você se sente não valorizado. Eu acho que isso é o que nos caracteriza e nos diferencia de mercado. Essa relação direta com o grande player, com o comercial do grande player, o CEO do grande player, é a sua. O Luiz é mais da TI. Exato. Ele é mais da tecnologia. O Luiz é mais... o Luiz, né, por vir desse lado de programação, então todo programador ele é mais centrado, né? Então ele tem já uma natureza de falar pouco, estar focado ali na parte da tecnologia. Eu, como vim dessa área comercial, então a gente é mais expansivo, né? Tem mais essa relação. Então, toda a relação com esses grandes players parte por mim, né? Às vezes pra gente. Só que uma coisa interessante, Marçal, todos os nossos players que estão conosco hoje, eles vieram até nós por indicações. Nunca foi mídia paga, foi um anúncio... nunca foi um anúncio pago e tal, um tráfego pago, mas sim por indicação. Porque por mais que as grandes companhias hoje, elas buscam custo, elas entenderam que a qualidade tem que estar atrelado ao custo, porque senão só custo até um determinado momento, ele por si só não se sustenta, entende? Você precisa ter um atendimento extra para que você consiga ajustar a tua operação. E hoje, todos os nossos players, eles têm operações complexas. Todos são operações complexas. Você pega uma empresa hoje, por exemplo, nós atendemos empresas que têm mais de 100 anos de existência. Como é que você chega numa empresa que tem 100 anos de existência? Ela tem um sistema legado que é arcaico, se você olhar na operação. Aí você fala, sério que isso tem no Brasil ainda? Tem. Né? E aonde que a gente se diferencia? Nós entendemos, nós mergulhamos junto com esse CL para entender o que ele tem hoje, nós construímos uma integração sistêmica que atende o sistema dele atual e o sistema dele legado, o sistema dele antigo. E aí é onde nós nos destacamos. Futuro do teu negócio, porque a impressão que eu tenho é que a tecnologia vai continuar dominando, né? Os robôs vão estar cada vez mais perto da gente, a inteligência artificial está aí, né? Você acredita que... Qual é o futuro do modelo de negócio que você conduz hoje? Pois bem, eu tive a oportunidade de estar em Nova York agora no início desse ano, na NRF. A NRF é uma grande feira de varejo, a maior do mundo, que acontece lá em Nova York. E lá eu pude apenas confirmar aquilo que, né, eu já sabia, né, mas está muito evidente lá, muito mais evidente do que aqui no Brasil. Lá em Nova York, o tema era The Next Now, ou seja, o futuro agora. Né? E qual que é essa visão e o que essa mensagem traz? Que a inteligência artificial não é mais uma estratégia para a empresa, não é mais um plano de futuro, mas é uma realidade. Hoje, então, toda empresa, toda companhia está inserida com a inteligência artificial. E eu trazendo isso para nós aqui no Brasil, o que eu vejo? O que vai acontecer no futuro com o meu negócio? Olha, a inteligência artificial ela tem que estar inserida em todos os processos. Para quê? Para que eu seja mais assertivo, para que eu produza mais com menos na estrutura, com menos gente, assim sucessivamente. Que eu seja mais rápido nos processos e muito mais rápido para entregar a solução para um cliente. Porém, estava muito claro lá nos Estados Unidos, nas lojas que eu pude visitar, com esse foco da inteligência artificial, é que a inteligência artificial por si só não resolve
a pessoalidade, a você lidar com o ser humano. Então, isso não vai acabar. E lá nos Estados Unidos, eles estão focados nisso. Olha, eu tenho a inteligência artificial, eu tenho a minha solução, mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o básico, o beabá, vamos dizer aqui, o feijão com arroz, né? Bem feito. E o que é o feijão com arroz bem feito? É você criar, encantar as pessoas. Uhum. É a pessoa entrar na tua loja e ela sair de lá encantada. E para ela ser encantada, ela precisa de um outro ser humano. A inteligência artificial por si só não faz isso. Então, para te responder e consolidar a resposta, eu acho que o mercado vai evoluir muito aqui no Brasil, aonde eu não vou mais falar de e-commerce, eu não vou falar mais de loja física, eu não vou falar mais de televendas, eu vou falar assim, olha, eu preciso ter a minha multicanalidade, meu omnichannel, totalmente consolidado, com a inteligência artificial sendo o motor de informação para que eu seja eficiente em todas essas áreas. Antes de falar um pouco do propósito da empresa, eu vou pegar uma fala de um especialista em inteligência artificial. Ele disse que 2026, eu acredito que talvez até o meio do ano, ele disse que nós não abriríamos mais sites. Nós usaríamos a inteligência artificial para pesquisar o que a gente quisesse para comprar. Eu, num primeiro momento, fiquei um pouco assustado, né? Eu falei, não, mas a empresa vai ter que ter um site, vai ter que ter algum... Acho até que vai ter, mas vai partir da pesquisa que a pessoa faz, talvez da inteligência artificial, para dizer assim, eu quero comprar um copo descartável. Qual o melhor copo descartável para café na temperatura tal, não sei o que. Ela vai te dar. Mas aí, quais são os principais fornecedores do Brasil? Isso tudo já está sendo pensado pela sua empresa e no formato que vai atender esse tipo de necessidade? Então, a minha empresa, ela vai estar nos bastidores desse produto, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque hoje, quando você fala em produto sendo divulgado, seja onde for, seja num site, seja no WhatsApp, seja na inteligência artificial, lá no ChatGPT, você fazendo uma pesquisa lá qualquer, ele já te recomenda, né, alguns links, você tem muito dado trafegando por trás, você tem muita informação, você precisa que o produto que nasceu, ele vá para algum momento para esse ambiente. Então, vou pegar aqui como exemplo aqui, esse produto que nós temos aqui na mesa. Na hora que eu for vender esse produto que eu tenho aqui na mesa, eu preciso trabalhar com ele, eu preciso trabalhar a imagem, eu preciso trabalhar o dado comercial, num primeiro momento, né? E jogar isso para a inteligência artificial. Ela por si só não vai produzir isso, a não ser que você peça. Ok? Então, esse trabalho ainda vai existir. Então, empresas como a minha, eu acredito que ela vai estar atuando nesse bastidor, entendeu? E a inteligência artificial de sim vai ser o front, né? Ou a frente de negócio para todos os negócios. Então, você vai digitar lá no teu smartphone, no computador, você fala, eu quero comprar esse produto ou tal produto. Ele vai te trazer N possibilidades. E a compra pode ser realizada através de um site, através de um link do WhatsApp, através de um clique de um blog, do que for, ele vai estar lá. Ó, só para você ter ideia que interessante. Eu estive lá na NRF e lá eu fui no stand da Amazon, que é nosso parceiro, e lá tinha um espelho que você sentava na frente dele, como se você fosse fazer uma maquiagem. Ele tira uma foto sua. Nessa foto, a inteligência artificial que está conectada nele faz uma análise da sua pele e já te dá um diagnóstico de qual é a tua idade da sua pele, qual é o produto que a sua pele está carente e já vai apontando os produtos na própria tela do espelho para você comprar. Isso é um site? Não, isso é um espelho interativo que você pode ter na barbearia, você pode ter no salão de beleza ou você pode ter na tua casa. Né? Então, é isso que eu vejo. A inteligência artificial, nós vamos chegar nesse mundo. Né? Agora, quando nós vamos chegar, se vai ser agora já em 2026 ou 2027, eu sou sincero dizer para você que eu não me arrisco a dizer prazo. Mas os passos serão largos. Os passos serão largos. Aliás, muito largos. Né? Eu vi coisa lá nos Estados Unidos, nessa feira, que eu falo, olha, isso aqui no Brasil, não sei como é que funcionaria. Tem os experimentos já de São Paulo, de entregas de encomendas por drone, né? Sim. Eu já tinha visto também nos Estados Unidos, no Vale do Silício, entrega de marmitas com robôs transitando pelo meio da cidade, robôs pequenininhos com as marmitas. Sim. Hotéis já fazem muito isso, né? Ele já leva ali no quarto. Já tem, verdade. Já tem isso aí, né? E
propósito da sua empresa, como é que ele aparece nas decisões do dia a dia? Constantemente, né? Eu acho que a gente não deve fazer nada na vida sem um propósito, né? Então, eu vejo que o propósito inicial da minha empresa, ela é ajudar as pessoas. É isso que eu sinto no meu coração. E foi assim que eu comecei ela. Então, hoje, quando a gente leva a nossa solução para os nossos clientes, a gente está levando solução de problemas. Tanto é que o slogan da Precode é Precode Soluções em E-Commerce. Eu não falo Precode Sistemas, né? Tem um nome, tem uma questão interessante em relação ao nome, né? Você falou um dia numa Ah, conversa. sim! Boa recordação. A Precode não começou como Precode, começou como Pressodê. Quando nós tínhamos o projeto de montar a Precode, eu e o Luiz Alfredo, nós trabalhávamos na BJ Santos aqui em Maringá. Eu era diretor comercial e o Luiz estava naquelas indas e vindas minha, né? Trouxe ele para montar o projeto aqui do e-commerce na BJ Santos. E em 2010, não sei se você se recorda, existia muito aquelas compras coletivas. Peixe Urbano, Groupon, né? Então, aquelas velhas métodos de compra. E na época a gente estava com ideia de montar um negócio de compra coletiva, né? Eu e ele lá pensando já em negócios novos, né? Não empreender, negócios novos ali para a empresa e tal, para a própria BJ. E aí a gente pensou em montar uma empresa chamada Pressodê. Aí o projeto ficou engavetado, né, por um tempo. E aí em 2012, quando a gente foi montar a empresa, o Luiz perguntou para a esposa dele, né, qual que seria o nome que ela sugeria. E ela falou assim, vamos usar o nome lá, Pressodê, porque toda vez que eu vou digitar lá no Google um preço de uma mercadoria, eu tenho que colocar preço de TV, preço de geladeira, né, porque era a palavra que você precisava trazer na busca lá, que não era esperto ainda. Aí nós tivemos o seguinte lema, e aí nasceu o nome da Precode. Na hora que você vai lá na URL, digitar preço, o cedilha não existe, né? E aí ficou Precodê, tudo emendado, né? Aí as pessoas ligavam na nossa empresa e falavam assim, é da Precode? É da Precode? A gente falava, não, é da Pressodê. Então a gente ficava insistindo com o cliente, ainda explicando que não existia o cedilha e tal, aquela história toda. Aí tive um diretor comercial, de marketing aqui na empresa, o Murilo, e ele falou assim, Marcos, não vamos brigar com os clientes, vamos aceitar o que eles falam. Se o cliente fala que é Precode, vamos falar que é Precode o nome da empresa. Vamos mudar o nome de Pressodê para Precode. E eu falei, então tá tudo certo. Tá bom. Mudamos, né? Para Pressodê. E aí, olha o que acontece. Quando eu vou para Pressodê virou Precode. Pressodê virou Precode. Aí, quando eu vou para São Paulo nas viagens com os meus sellers, né, que a gente vai discutir lá com o time de TI, né, área tecnológica e tal, o pessoal fala assim, nossa, que legal, né? Pré-code, né? É antes do código, algo que antecede ao código. Cara, que visão legal de nome que você teve. Eu falei, cara, não, isso aí foi mais sorte do que juízo. Aí eu vou contar a historinha para ele, o pessoal dá risada, mas a história do nome é essa, né? Nasceu como Pressodê. Última pergunta para a gente encerrar. E eu acredito que essa é uma pergunta que eu acredito que eu não sei se você tem que pensar muito ou se isso já... Acho até que está no seu DNA isso, né? O que você gostaria que as pessoas se lembrassem quando ouvirem falar do seu nome e da Precode? Difícil, né? É Você difícil. quer separar? Quando as pessoas falam do Marcos, quando as pessoas falam da Precode? Pode ser. Então, quando falar do Marcos, o que você quer que elas se lembrem? Cara, o que eu posso dizer? Eu vou aliviar um pouco, tá? Eu brinco que uma das coisas que eu mais queria, assim, quando eu tivesse ido no caixão, que alguém falasse assim, o defunto tá mexendo. Senão que eu tinha mais uma chance, né? Mas é só uma brincadeira, né? Porque certamente sairia todo mundo correndo, né? Mas eu vou falar assim que eu já imaginei assim o que meu filho, minha esposa diriam quando eu não pudesse responder mais. Acho que esse é o sentido da minha pergunta. Então, assim, olha, o que as pessoas falariam do Marcos, né? É Precode. Eu falo assim, ele chegou onde chegou e trouxe muita gente junto. Porque gratidão. Sozinho não vai, né? Sozinho ninguém chega. Eu tenho um pensamento comigo. Eu só alcanço a distância dos meus braços.
E para mim alcançar algo maior, eu preciso estar com a mão. Então, o que eu gostaria que a pessoa lembrasse? Olhasse para mim e falasse assim, não, aqui Precode Marcos, esse estendeu a mão para mim, né? Porque eu estendi a mão pro meu sócio, ele estendeu para mim, estendi para Marcela, estendi para Adriana, que estenderam para outras pessoas, que eu estendi para os meus clientes, para os meus sellers. E é isso. Acho que eu vou estar em paz se as pessoas tiverem essa lembrança minha. É o cara que me estendeu a mão. Eu gosto demais, Marcos, assim, da vida real, né? Da fala verdadeira, né? A gente aprende muito com as dores e com as falas que trazem essência, né? O teu choro, a tua emoção, ela tem um sentido muito claro para mim, né? Há um propósito claro na sua vida, que você vai chegar a lugares altos, mas você não vai ter como escada gente. Você vai ter parceiros que vão subir a mesma escada, né? Isso aí. E eu acho que a gente chega numa certa idade. De que ano que você é, para não perguntar a tua idade? 7-1. 7-1. Você tá uma frente da minha idade, né? E eu falo que alguns valores eu fui aprender quando eu virei meio século. Alguns estavam e eu não queria praticar. Hoje eu tenho clareza. Dos 40 houve uma virada, assim, tipo, ó, você virou os 40, né? Isso. E a gente passa por algumas coisas na vida, né? A malária, no final do ano passado, para mim, foi assim um divisor de águas. E poder ter te conhecido no Legendários e ter visto que você às vezes vai parar aí 4 dias do seu dia na empresa para servir outras pessoas, que a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Melhor é dar do que receber, né? É isso. O maior de todos é o que serve, né? E eu quero te agradecer, foi muito bom ter te conhecido como ser humano antes lá na Precode, porque eu não trago ninguém para cá porque foi um cliente ou um amigo. Eu acho que as pessoas que vêm aqui têm que ter histórias que vão incentivar as outras a chegarem onde elas precisam chegar. E você se emocionou na hora do picolé, porque certamente o filme passa, né? E imaginar o que falariam de você também, eu também me emociono muito, porque são coisas que acho que marcam a nossa trajetória e deixam o legado e o propósito que é tão forte para você como é para pessoas que pensam, se não como você, na mesma linha que você pensa. Gratidão por ter compartilhado boa parte da sua história. Eu sei que tem muito mais. Eu que agradeço, Marçal, a oportunidade e espero aí ter motivado, incentivado as pessoas a encarar o desafio, né? Porque a caminhada, ela é difícil, árdua, mas ela é muito grata, ela tem suas recompensas, né? Então a gente precisa acreditar, ter fé, ser resiliente, né? E caminhar sempre para frente, um dia após outro, né? Então eu vejo que todo dia que eu acordo, chego na empresa, agradeço a Deus pela oportunidade. É isso. Muito bom. Excelente. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a Marcela. A gente se conheceu em projetos lá dentro da Precode e assim, o que o Marcos fala, eu vejo no dia a dia quando eu converso com a Marcela lá na empresa, quando eu vejo que a essência do Marcos está impregnada nos cantos da empresa. E isso é legal, porque empreender nunca será sobre atropelar pessoas, será fazer com as pessoas. Deus abençoe o projeto. Até a próxima. Fechou? Fechou. Vou comer um docinho para adoçar a vida aí agora mais.